Muito bem, Full Gas Podcast, mais uma vez, mais um episódio, mais uma corrida, tivemos no MotoGP de novo, Grande Prêmio da Emília-Romanha, ou Romana, você fala como você quiser, mas enfim, tivemos corrida, tivemos mais um vencedor diferente, e para falar sobre essa corrida, quem fala aqui é Gabriel Carvalho, né, nem me apresentei, mas tá virtualmente comigo, Gabriel Lima. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Gabo, vamos falar desse primeiro e provavelmente único GP da Emília-Romanha. Deu a impressão de que ia ser chato, previsível, mas que no final acabou tendo um resultado surpreendente. Pois é, vamos passar então rapidinho a classificação da prova, porque a gente tem um novo vencedor em 2020, né? O sexto vencedor em 7 corridas, tá? Lembrando 2016. Mas vamos lá, Maverick Viñales foi o vencedor, Juan Mir o segundo colocado, pois Pagaró o terceiro, Fábio Quartararo o quarto colocado, Miguel Oliveira na quinta posição, Takaaki Nakagami o sexto, Alex Marques em sétimo, olha ele aí, ó. Andrea Dovizioso em oitavo, Franco Morbidelli o nono e Danilo Petrucci na décima posição, Johan Zarco o 11º, Alex Rins o 12º e o 13º foi Bradley Smith e parou por aí, porque muita gente abandonou esse grande prêmio da Emília-Romanha. Eu vou passar a classificação do campeonato, porque aqui a coisa fica interessante, hein? O André Dovizioso é líder ainda, 84 pontos. Aí, com 83, vem na sequência Fábio Quartararo e o Maverick Viñales. O Quartararo à frente, porque tem mais vitórias. E o Juan Mir é o quarto colocado com 80 pontos. Ó, 4 pontos, então, separando os quatro primeiros colocados do campeonato. O Morbidelli é o quinto com 64, já vem a diferença aí mais acentuada. Gabriel, que campeonato é esse? É um baita campeonato, né, meu? Não tá fazendo sentido, né? As corridas não fazem sentido esse ano. Eu não sei muito bem o que dizer, assim, a gente já falou sobre isso na semana passada. Um ano muito esquisito, que ninguém podia esperar. Eu tenho muita curiosidade, Gabo, para saber como estaria o Marc Marques nessa equação, se ele estaria sobrando na frente de todo mundo ou se ele estaria também tendo essas dificuldades, porque é um ano que parece que ninguém ainda entendeu ainda como lidar com os pneus, como acertar a moto. É muito esquisito, né? A hierarquia ela tá variando de uma semana para outra. Uma montanha-russa, basicamente. Quando você... É basicamente o que a gente vê o Viñales acontece com ele, né? Que a gente até falou semana passada, né? Que ele tem muitos altos e baixos, né? Hoje ele teve um ponto alto, né? Esse fim de semana ele foi muito bem. E é isso, quando você pega os resultados do Viñales, por exemplo, ele foi segundo colocado nas 2 primeiras corridas, aí na República Tcheca ele foi 14º, aí a Áustria 10º, não terminou o Grande Prêmio da Estíria, porque perdeu os freios, mas ó, a semana passada ele foi irreconhecível na corrida, né? No Grande Prêmio de San Marino, terminou em sexto, e hoje ele venceu, né? Domingo, a gente tá gravando o podcast no domingo. Ele é um resumo da temporada, eu diria, porque é isso, sabe? Um piloto anda bem, uma moto anda bem numa pista e na outra é um desastre. E, enfim, não dá pra saber ainda, né, o que vai acontecer. É bem aquele... Tem um meme, né? Não dá pra saber ainda o que vai acontecer. É a temporada 2020 da MotoGP. Uma loucura. Exato, você falou dos primeiros no campeonato, mas o Brad Binder, que é o 11º, hoje teve ritmo para pódio, tá só a 31 pontos da liderança do campeonato. E falta meia temporada, a gente tá a 7 corridas de 14, né? Então tem mais uma metade aí para ser disputada. E, 31 pontos dá para virar, entendeu? A KTM se mostrou bem nesse campeonato até agora, com ritmo interessante. As próximas corridas ainda vai ter Le Mans, ainda vai ter Aragon, quer dizer, até ele ainda pode lutar pelo título, né? Então tá tudo muito em aberto. Tá tudo muito em aberto, mas vamos falar um pouco da corrida em si, no Grande Prêmio da Emília-Romanha, que é meio isso que você falou, a corrida parecia monótona, parecia que ia caminhar para uma vitória ali tranquila do Pecco Bagnaia e de repente tudo mudou. Vou voltar um pouquinho, aliás. O que foi aquela primeira volta, Gabriel? Primeira volta, você se refere a quê? Valentino Rossi e Brad Binder. A segunda volta. Segunda, perdão. Segunda volta. Eu acho que os dois escorregaram na baba, né? O Rossi, um erro completamente não característico dele, né? Um piloto que tá aí na 21ª temporada na classe principal, né? Cair na segunda volta, uma corrida grande, uma corrida de chegada pro Valentino. Valentino que provavelmente não tinha ritmo também, como não tinha na semana passada para lutar pela vitória, tinha que somar ali os seus pontos, mas, enfim, acabou perdendo a frente na curva 4, para ele um campeonato que
ganha vida, sim, ganharia só vida se ele conseguisse ser consistente, mas esse 0 aí vai ser muito importante para ele no final do ano, acho que vai ser muito danoso. E o Brad Binder também, que escorregou na baba, né? O Brad Binder fez... A gente não viu direito na TV, porque o Quartararo, o Brad Binder passou o Quartararo na frente do Valentino, o Valentino caiu, só que assim, o Binder veio por fora na curva 4, por fora e por fora na 5 e ganhou a posição na 6, né? Ele fez uma ultrapassagem impressionante, estava ali em terceiro e acabou caindo no final da volta ali, e depois caiu de novo, né? Repetindo o Fábio Quartararo na semana passada, enfim, né? Ele escorregou, na minha opinião, assim, o Binder ele tinha ritmo, tava na frente dos Espargaró naquela hora, né? Tinha ritmo aí pra lutar pelo pódio e é coisa de estreante, né? Escorregou na baba, não tem jeito. Nessa hora ele mostrou que nem ainda é um novato, né? Quando eu coloquei ele como um dos destaques da primeira parte, digamos assim, da temporada, eu disse que a vitória dele na República Tcheca foi uma vitória de veterano, mas hoje o erro dele foi um erro de novato. E depois disso a corrida deu uma murchada, né? Porque quando você vê esse começo de prova, você fala, bom, vai ser uma prova de muitas emoções. E aí passou as voltas e os pilotos meio que se estabeleceram ali onde eles estavam e parecia que nada ia acontecer. E aí veio a queda do Bagnaia. E a corrida caiu no colo do Viales, que estava perto ali, né? Mas que também não tinha muita perspectiva de ultrapassar o italiano, né? Eu acho que não, acho que ia ser difícil pro Vinhales, porque a Yamaha mostrou aí, o próprio Quartararo, a corrida do Quartararo atrás do Pol Espargaró, o Quartararo não conseguiu ser efetivo no ataque dele, em cima do Pol, e eu acho que o Vinhales também ia ser difícil para ele conseguir passar o Bagnaia, porque talvez a Yamaha não tenha a mesma velocidade de reta, top speed que tem a Ducati, né? A Ducati, a gente lembra na semana passada como o Bagnaia passou fácil, Valentino. Pô, você vai passar o cara onde? No final da reta, né? Ou na freada, né? Mas o Bagnaia tinha, ele basicamente, a minha impressão era que o Vinhales estava bem no primeiro, no segundo setor, mas chegava no terceiro, no Curvone ali, o Bagnaia, assim como na semana passada, estava muito bem. Então ia ser muito difícil dele conseguir passar, mas enfim, o Vinhales é uma coisa que a gente tem que falar, tudo bem, herdou a vitória, como você falou, mas o Vinhales estava sempre um segundo e meio do Bagnaia, ele não deixou o Bagnaia respirar a corrida inteira, e aí o Bagnaia acabou, não sei se errando, né, mas enfim, ele falou que talvez tenha sido alguma coisa na pista, deram nos dados, né? Hoje em dia o dado sempre deda se o piloto cometeu algum tipo de erro, se inclinou demais, se freou demais, se entrou rápido demais, e segundo ele, né, os dados, ele tinha dados similares a outras voltas no mesmo lugar, e esses dados não apontavam o erro dele, mas enfim, ele caiu ali, o Bagnaia, coitado, saiu ali apoiado no fiscal, podia ter vencido a primeira corrida na carreira, mas vai ficar pra próxima. Vai ficar pra próxima, mas assim, não sei se você vai concordar, mas eu acho que ele sai dessa rodada dupla, né, em Misano, maior do que ele entrou em termos de futuro. Não sei se você concorda comigo. Com certeza. Pô, ele conseguiu um contrato com a Ducati nessas 2 semanas. O contrato com a Ducati Fábrica, enfim, reza a lenda aí que é uma questão de tempo, ele pode ser anunciado já na semana que vem, já no GP da Catalunha. E se for, realmente é muito merecido. O que ele fez, ele foi a melhor Ducati em Misano, nas 2 corridas. Ele é o cara pra Ducati, eu diria, pro futuro. E o interessante, o curioso, a posição dele no campeonato não reflete o ano dele, né? É curioso isso, porque ele tá em 15º no campeonato, ele tá atrás do Petrucci, mas você vai dizer que ele tem um ano pior que o do Petrucci? É impossível, né? Mas é que ele tem aqueles 5 zeros, né? 2 abandonos, né? Uma quebra, essa queda agora, e mais o acidente da República Tcheca, que tirou ele não só da República Tcheca, como das 2 corridas da Áustria, que vão machucar muito ele. Ele poderia ser o líder do campeonato com o que ele tá mostrando. Ele foi o único piloto, assim, da GP20, vamos colocar assim, que entendeu bem a moto, que tá sendo, que sempre que... A exceção da primeira corrida, ele não foi tão... Ele tava rápido, mas ele foi caindo na primeira corrida, mas todas as outras ele demonstrou provavelmente ser o piloto que todas as coisas que ele participou de GP20, ele mostrou ser o melhor piloto da GP20. Vamos ver, né? Mas ainda tem muito campeonato, ele ainda vai ter muitas oportunidades e vai ter pistas boas para Ducati agora, né? Catalunha, França.
Aragon, enfim, vamos ver. Agora, rapidinho, jogo rápido. Vinhares venceu, né? Finalmente encontrou um caminho, porque semana passada ele parecia totalmente perdido. Pergunto, agora vai? Pois antes de responder essa pergunta, uma curiosidade, né? O Vinhares é o quarto piloto a vencer da pole position em Misano nessa nova fase, né? Desde que a pista enfim, foi reformulado, né? Se corria ao contrário, Misano. O pole position não vencia lá desde 2010, com o Dani Pedrosa. O Stoner venceu saindo da pole em 2007, o Valentino venceu saindo da pole em 2009. Só agora, em 2020, na segunda corrida, né, nesse GP da Emília-Romanha, o Vinhares conseguiu a vitória e acabou com esse tabu, acabou com essa maldição da pole aí. Mas é difícil dizer, Gabo. Assim, não dá pra tirar mérito da vitória dele. Ele fez uma grande prova, mas é aquela história, né? Treinou 7 dias no mesmo lugar e treinou os últimos 4, pelo menos, só pensando em ritmo de corrida. Não, isso não é uma coisa que... Não é uma circunstância que condiz muito com a realidade. Então, não dá pra falar o Vinhares está de volta ou melhorou. A gente tem que esperar um pouquinho mais. Enfim, o Bagnaia errado ajudou, obviamente, como eu falei, ele tem mérito, mas... Não sei. Eu prefiro esperar um pouquinho mais. Muito bem, já que a gente tá falando de Yamaha, eu vou pra uma outra Yamaha que foi bem, mas até a página 2, né, que é o Quartararo. Na pista ele cruzou em terceiro, né, mas ele terminou em quarto porque ele excedeu os limites da pista e a ponto de levar, né, ter que ser obrigado a passar pelo trecho longo lá do circuito, né. Só que ele acabou não fazendo isso, e aí ele teve um acréscimo de 3 segundos no tempo de prova, que fez com que ele fosse superado no fim, então, por Pol Espargaró. E o Quartararo não gostou nem um pouco disso. Inclusive, eu acabei vendo depois que ele pegaram uma imagem dele bem bravo, né, perto da sala dos comissários, que ele teria ido lá reclamar, pelo visto, mas ele jogando coisa no chão e, assim, indignado mesmo. Tá começando a mostrar impaciência? Na verdade é o Quartararo. O Quartararo, ele tem o Quartararo é engraçado, ele dá a impressão de ser uma pessoa calma, uma pessoa muito simpática, mas nos 5 minutos dele, depois de sair da moto, cara, ele é um animal, cara. É impressionante, assim, isso é uma coisa que ele, como grande piloto que e vai ser ainda, na minha opinião, é um negócio que ele tem que controlar um pouco, né? Na hora que ele saiu da moto, ele chegou, ele basicamente saiu correndo, né? Nem sentou na garagem, né? Foi embora, né? Depois que perdeu o pódio, mas... É que tá, né, meu? A punição, Gabo, é bom a gente explicar até pros nossos amigos, são 5 vezes sair dos limites de pista durante a prova. Depois de 3, você ganha uma advertência. Só na 5ª você é punido. Então, o Quartararo diz que ele não foi avisado, ele não chegou o warning pra ele no painel, né? Mas a transmissão apareceu. Enfim, e assim, o cara tem como saber também, né? O cara viu, né? Eu acho que começa a mostrar um sinal de descontrole, assim, isso tá afetando ele nas corridas, porque eu entendo que na Áustria, ok, tudo bem, a Yamaha tinha ali um déficit que era complicado mesmo, mas digamos que ele não mostrou que veio em Misano, de certa forma. Eu acho, Gabo, eu acho que ele foi tão impaciente nas últimas provas que eu acho que essa corrida dele, por que parece, eu achei ela burocrática. Eu acho que ele não arriscou, eu acho que ele podia ter arriscado mais para passar o Pol Espargaró. Ele fez uma largada ok e foi perdendo terreno, assim, não é que ele largou mal igual na semana passada. Ele largou ok dessa vez. Só que ele foi perdendo, e aí quando o Pol Espargaró tava com o pneu traseiro macio, né, quando ele foi desgastando, o Quartararo foi chegando. E o Mir, se a gente for lembrar, quando o Quartararo chegou atrás do Pol, o Mir estava mais de 5 segundos atrás. O Mir chegou e passou os dois, né? E o Quartararo só passou depois que o Mir passou, né? Então, eu acho que foi uma corrida meio burocrática do Quartararo. Foi uma corrida lá Vinhales, vai. O Vinhales que é meio assim. Eu não sei se é culpa da moto, culpa do setup, só culpa dele, na verdade, né? Então, eu acho que isso que a gente viu do Quartararo, né, esse descontrole dele, talvez seja, não sei, acho que ele ainda precisa cuidar um pouco mais. A gente tem que lembrar, como eu falei semana passada, que ele tem 21 anos ainda, né, um piloto que está nessa fase ainda de cometer esse tipo de erro, né. Vamos ver, a Yamaha tem pistas boas chegando agora, Catalunha, né, uma pista com bastante, com curvas grandes, né, e Le Mans, né, que é uma pista que historicamente também sempre dá certo, então
Quartararo tem boas chances aí também de reverter esse quadro. Muito bem, tem chance, mas tá parecendo meio descontrolado, precisa cuidar, como você falou. Agora vamos passar pro líder do campeonato, porque André Dovizioso é o líder do campeonato, e a gente tem eu olhando pra tabela, a explicação que eu tenho ele terminou todas as corridas. Exatamente, ele é consistente desde o início, não é uma liderança real, né? Ele, se você for ver bem, ele não teve ritmo para vencer nenhuma corrida até aqui. Ele venceu a Áustria porque teve uma relargada, tal, o Espargaró que estava disparando na frente e não tinha pneu novo. Mas hoje o Dovizioso foi muito mal, né? Ficou a corrida inteira atrás do Alex Marques, não conseguiu passar, foi ultrapassado pelo Nakagami que vinha de trás. Não sei, falta meia temporada, o Dovizioso desse jeito não vai se segurar, vai chegar bem atrás do campeonato. Eu acho que vários pilotos que estão atrás dele têm tido performances até menos oscilantes do que a dele, mas enfim, o Dovizioso parece que não se entende com os pneus, parece que nem ele nem o Petrucci, né? Não sei, sabe, uma coisa que se comentou nesse final de semana, parece que o fato do Dovizioso ter brigado com a Ducati meio que também afetou o Petrucci, porque o Petrucci é meio brother do Dovizioso, né? Acabou que foi pra Ducati pra ajudar, inclusive, o Dovizioso. Vou ser sincero, o Petrucci chegou com um discurso de segundo piloto na Ducati, né? O Dovizioso meio que levou ele pra lá e parece que a briga, né, que a gente vê do Dovizioso, né, que já não é mais segredo pra ninguém, que não falam a mesma língua, Domenicali, Dovizioso e da linha, pode ter afetado o Petrucci também. E parece que a Pramac agora virou a equipe número 1 da Ducati, né? Tanto o Miller, que teve azar hoje, né? Entrou a sobreviseira do Quartararo no airbox dele, ele acabou esse foi um lance muito curioso. Muito curioso mesmo. Me lembrou o Alonso, faz umas 5 temporadas aconteceu a mesma coisa com ele, entrou uma sobreviseira dentro do freio, o freio dele explodiu, né? Ele ficou sem freio. Dessa vez na MotoGP, eu não me lembrava. Eu acho que é inédito isso. Entrou e aqueceu e já era, né? Perdeu potência o Miller e não conseguiu. Mas o Miller e Bagnaia, né? Falando, né? Eles estão bem melhor do que as duas Ducati. Tem o vídeo que mostra ele voltando pro box, né? E ele entra bravo quando ele entra pra abandonar e fala, eu tava sem potência desde a segunda volta. Aí depois eles viram lá a sobreviseira, né? Mas ele entra reclamando, sem potência desde a segunda volta. Ele postou um story, inclusive, com a sobreviseira do Quartararo. Com a sobreviseira. No Instagram, meu. E é isso que você falou, você destacou o ponto que é interessante. Parece que a Pramac hoje é a equipe oficial de tão melhor que tá a Pramac em relação à Ducati oficial. Aí que fica a pergunta, né? Será que é vibe ou será que é realmente porque as pessoas estão melhores, né? Enfim, acho que é uma vitória dos dois aí, né? Realmente, por enquanto o Dovizioso é líder. Por enquanto é líder. Tem pistas boas aí pra melhorar, né? Catalunha, a Ducati é uma pista boa para a Ducati. França também tende a ser, né? No ano passado as duas Ducati foram pro pódio e aí tem Aragon, que aí eu acho que vai ser território da Ducati. Aí o Dovizioso tem condições, né? Vamos ver se vai ter ritmo aí para superar todo mundo, né? Vamos ver. E a gente teve aí, né? Eu falei já um pouquinho lá no começo, 6 vencedores diferentes em 7 corridas, uma vibe meio 2016, né? Mas só que dessa vez a gente não tem o Mark Marques. Essa é a diferença. Eu até falei uma coisa errada no último episódio, que a gente falou que tinham 8 vencedores diferentes, foram 9 vencedores diferentes naquela temporada, só que foram 8 seguidos, né? Agora a gente tem 6 seguidos em 7 provas, 6 vencedores diferentes seguidos em 7 provas, né? 4 novos, o que é um recorde, né, no Mundial. Muito interessante realmente a temporada ainda. E ainda tem outros vencedores, possíveis vencedores, né? Por exemplo, o Volmir, que na minha opinião é o Danger Man agora da temporada, que realmente em termos de ritmo de corrida, precisa classificar melhor, mas em termos de ritmo de corrida é o cara do momento, né? E você já trouxe aqui a pergunta que eu queria fazer. Volmir é candidato ao título? Do jeito que ele vem correndo, eu acho que a gente não pode descartar. Você vê ele como candidato? Eu acho que sim, eu acho que é candidato com certeza a título. A Suzuki é uma moto muito equilibrada, né? A Suzuki tá... Até o Quartararo chegou a dizer que a Suzuki é a melhor moto do grid, né? Meio que jogando pressão lá. Mas o problema da Suzuki é a classificação, né? Não tem jeito. Eu acho que inclusive são 2 pontos. O ponto negativo e o ponto positivo da Suzuki, eles são interligados. Porque, por exemplo, o ponto forte da Suzuki é o final da prova. No final da prova eles sempre chegam com mais pneu que todo mundo. O ponto negativo é a classificação, ou seja, é uma moto que não tá gerando a mesma temperatura de pneu
para uma volta. Eu acho que essa é a questão da Suzuki, né? É muito boa de um lado, mas de outro peca. E pô, hoje na MotoGP você largar, por exemplo, como o Mir largou em 11º esse final de semana, é muito prejudicial para sua corrida, né? O Mir teve que fazer várias ultrapassagens, aí foi beneficiado aí por alguns acidentes, mas tinha um baita ritmo que ele não pôde colocar a prova com o Viñales, porque o Viñales estava largando em primeiro e ele largou somente em 11º lugar, mas chegou a 2.4 do Viñales. Então eu acho que essas duas coisas, Gabo, elas são... elas têm relação. Tanto a Suzuki mal, não gerar temperatura para fazer uma volta, quanto eles chegarem no final da corrida com mais pneu que todo mundo. Enfim, é um balanço, é uma característica dessa moto, desse projeto, mas que pode atrapalhar o Mir, mas que tem, por enquanto, o Mir ele tem sido o piloto mais consistente da temporada. Ele tem 2 abandonos, né? Uma queda sozinho na Espanha, depois acho que teve o acidente que ele aconteceu com o Lecuona lá na República Tcheca, mas ele tá a 3 pontos de liderança, tem sido mais consistente ali, mais que sempre por ali. Olha, o Mir pode surpreender muito aí. O título da Suzuki, imagina, 20 anos depois, né? E, assim, depois de uma temporada bem difícil, né, de estreia, né? Ele teve um 2019 bem complicado. E esse ano parece que encontrou o caminho. Tem ido bem. Vamos ver, eu não descartaria. Acho que é um nome que talvez esteja correndo por fora, mas que eu acho que tem chance sim. Agora a gente... Detalhe, hein? Detalhe, a Suzuki, então. no seu ano de reestreia na MotoGP, né, fez primeiro e segundo no grid de largada no GP da Catalunha, com o Alex Espargaró e o Maverick Viñales, né? E Catalunha é a próxima corrida, né? Vamos ver se o Mir consegue, se isso dá uma chama aí pro Mir tentar ir atrás. Não sei se da pole, mas de uma classificação melhor. Certamente é uma pista que vai favorecer velocidade de curva, né? Uma pista que tem curvas muito grandes, né? Então, tanto o Yamaha como o Suzuki tendem a andar bem. Vamos ver o que o Mir pode fazer. Pois é, agora a gente vai depois, vamos passar primeiro o resultado do Moto 2 e Moto 3 para depois falar de Moto E, né? Vamos lá na Moto 2, quem ganhou foi o Enea Bastianini. Enea Bastianini, que fez ali uma ultrapassagem dura, mas enfim, nada fora do normal para ganhar. E para encostar ali na classificação do campeonato, porque ele tá a 5 pontos agora do Luca Marini. O Luca Marini ainda é o líder do campeonato. Uma corrida que foi meio esquisita, né? Teve uma paralisação, ia chover, não choveu. Mas eu queria ir um pouco mais pra Moto 3, porque eu gosto de histórias de redenção, Gabriel. Redenção, assim, né? Digamos. Redenção é o título do nosso podcast hoje, né? Redenção do Top Gun e a redenção também desse cara aí, desse italiano aí que eu vou falar. Romano Fenati voltou a vencer. E assim, eu gosto das coincidências da vida, porque ele voltou a vencer na pista que foi o palco, acho que do pior momento da carreira dele, né? Que foi quando ele tava na Moto 2, ele apertou o freio do Manzi no meio da reta, e enfim, foi desclassificado, foi suspenso. E agora que ele tá vindo aí com a Husqvarna, comandada pelo Max Biaggi, e hoje ele... Uma vitória histórica, a primeira da Husqvarna no Mundial de Alta Velocidade. Então tem muita história. Eu achei, assim, eu gosto de história de redenção, então eu achei legal ver o Fenati vencendo. Não vamos dar a situação dele no campeonato, que também não é nada, né? Tá longe de qualquer pretensão de título, né? Mas lá na frente o Albert Arenas continua líder, mas agora só 2 pontos na frente do Ai Ogura. Ai Ogura, ele tá sempre ali, é impressionante, né? Ainda falta japonês, ali o topo do pódio, mas... ele é encardido, meu. Eu acho o Ogura... Eu não colocava o Ogura tão alto assim, mas vai fazer uma temporada muito surpreendente, o Ogura. O Arenas aí que... Porque assim, o Arenas, a grande força do Arenas é a consistência. Mas o Ogura também tá sendo... Então ele vai ter que encontrar alguma coisa a mais, o Arenas, aí pra conseguir segurar o Ogura, que tá vindo numa crescente bem interessante. Aí vamos ver como é que vai ser esse campeonato. Vai ser... Tá bem interessante. Pois é, e tem a Moto E, né? Moto E teve 2 corridas esse fim de semana, e quem se deu melhor aí vai no overall, né? Vamos dizer assim, no cenário geral, foi o Matteo Ferrari. Agora, o Eric Granado teve a chance e escorregou, né? O Eric é complicado, né? Semana passada ele
tinha a possibilidade de largar na pole, passou do limite de pista, não fez uma corrida de recuperação boa. E dessa corrida aconteceu. Ele largou mal, né, perdeu algumas posições, foi tentar se recuperar e acabou caindo, né? O problema é que se não me engano, a gente chegou a falar no podcast da semana passada, o Eric não deu a impressão de que era agressivo o suficiente, estava confiante o suficiente para conseguir fazer ultrapassagens, né? E ele arriscou ali no Simeon, acabou perdendo a frente, caindo, né? Pelo menos ele caiu na mesma curva do Valentino Rossi, né? Cometeu o mesmo erro do Rossi. Pode falar isso, mas não foi bom, né? O Eric foi o piloto que fez a volta mais rápida desse final de semana, na sexta-feira. Tinha que ter conseguido mais, né? Tinha que ter saído com pelo menos um pódio. Saiu aí com um abandono e um 7º lugar hoje, né? É complicado. Agora já era o campeonato. Então a situação do campeonato fica difícil, porque o Matteo Ferrari é o líder, né? Com 86 pontos, e o Dominic Arger terá o segundo com 82. O Eric aparece em quinto, mas 43 pontos. E a Moto E só tem mais 2 corridas, né? As 2 corridas que vão ser realizadas na França. Então, tem 50 pontos em jogo. É muito complicado. Ele teria que depender de uma combinação de resultados bem complexos. É uma pena, porque é o que você falou, velocidade ele mostrou isso, só que as circunstâncias não colaboraram e realmente é bem difícil que ele consiga alguma coisa nesse ano. Agora tem que ver o que vai acontecer em 2021. Na pior das hipóteses, ele tem que vencer uma corrida e chegar em segundo, na melhor das hipóteses, né? Vencer uma corrida e chegar em segundo para conseguir 45 pontos e, sabe, passar o Ferrari por 2. Se o Ferrari não fizer nada. Ferrari não... Porra, tem metade dos pontos do Ferrari, é muito difícil agora. E até pra chegar no top 3 fica complicado, né? Porque, o Jorge Torres tem 79 e o Eric tem 43. Puta, difícil. A disputa do título tá entre os 3 primeiros, obviamente mais entre Aigert e Ferrari. O Aigert que deu um azar danado hoje, né? Tomou um encontrão do grande do glorioso Marcon. Glorioso Tomás Marcon foi otimista, pra dizer o mínimo, né? Nossa, atropelou o Aigert, né? Teria um mal de... os italianos que me perdoem, é só pela piada, não podia perder. Um mal de italiano, porque o Ferrari fez isso com o Granado lá no Grande Prêmio da Andaluzia, né? Foi otimista e até mais, eu diria. Até mais, porque veio... Putz, eu acho que essa aí, eu acho que o Marcon ele ganha no otimismo, viu? Não, porque o que ele tentou fazer a ultrapassagem no Casadei por fora na primeira curva pra ficar por dentro na segunda. E é engraçado que o Casadei ele freia, o Marcon ele ia frear uns 3 metros depois, assim, meu. O cara já tá entrando na curva e ele tá reto ainda. Porra, não dá, né, meu? Não dá. Uma coisa que eu achei, assim, rapidinho, é a falta de consistência de comissários, né? Porque quando você teve um lance parecido, sei lá, no St. Louis, né? Foi no Grande Prêmio da Estíria, né? Ele derrubou o piloto, largou do fundo do grid. E esses pilotos derrubaram outros e vão perder só 3 posições. Então, não sei, acho que faltou um pouco de consistência aí. Eu também acho. Eu acho que ele merecia uma largada. É que tudo bem, né? Se você largar do pit lane na Moto E, é uma punição muito maior, né? Porque, são uma corrida curta, né? Mas acho 3 posições também não... podia ser um pouquinho mais. Eu acho. Podia ser umas 6, vai. Perde 2 filas no grid. Eu acho que sim. Pode largar do grid, mas perde 2 filas de posição. Acho que seria melhor mesmo. Fica muito barato, assim. A gente não tá questionando aqui a intenção do piloto, tá? A gente não tá dizendo que fizeram de propósito, acho que não. Até. Mas acho que fica barato. A imprudência acaba ficando barato. Enfim. Moto E, então, só tem mais 2 corridas. As 2 corridas na França. A MotoGP volta já na próxima semana. Já tem corrida no Grande Prêmio da Catalunha. E agora começa uma sequência aí bem puxada para os pilotos, enfim. Vai ter corrida até o final do ano pra gente matar a saudade. A gente ficou muito tempo sem, agora a gente vai ter bastante corrida pra ver. Gabriel, mais alguma consideração sobre este final de semana de Grande Prêmio da Emília-Romanha? Provavelmente o único Grande Prêmio da Emília-Romanha da história? Não, quero que chegue logo o próximo final de semana, porque esse campeonato tá bem legal e é isso aí. Não dá pra saber o que vai acontecer de novo. Eu gosto do meme. Então é isso. A gente fica por aqui nesse episódio. Você vai poder ouvir ele no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts. E você pode seguir a gente no Instagram, @FullGasPodcast. E então a gente volta para falar, próximo episódio,
depois do GP da Catalunha. Você venha conosco que a gente promete trazer mais um episódio bem bacana pra você, tá certo? Então, a gente fica por aqui, semana que vem a gente tá de volta. Um grande abraço.